Quero ler apenas alguns versículos no livro de Provérbios. Quero começar lendo no capítulo 11 do livro de Provérbios, no verso de número 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, ou como em outras traduções, em outras línguas, cai uma nação. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Capítulo 12, verso 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Capítulo 13, verso 10. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Capítulo 15, verso 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Pouco mais adiante, no capítulo 19, no verso de número 20, nós lemos: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Capítulo 20, verso 18. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito, fazem a guerra com prudência. Capítulo 24, finalmente, irmãos, verso 6, relacionado a esse verso que acabei de ler, nós lemos: com medidas de prudência, 20, verso 6. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Dar continuidade ao estudo que nós estamos realizando. É um assunto muito relevante para a nossa vida, porque, como já ressaltei, todo dia temos decisões a tomar e, com frequência, essas decisões são importantes e elas, em grande medida, determinam o curso da nossa vida. E como crentes em Cristo, nós queremos tomar essas decisões de maneira sábia, de modo prudente. E temos aqui aprendido que devemos fazer isso buscando a orientação, a instrução na palavra de Deus. Nós cremos de fato, nós professamos e cremos de fato na doutrina bíblica da suficiência das Escrituras. Nós cremos que a palavra de Deus é não apenas inspirada, autoritativa, infalível, inerrante e substancialmente clara, mas é também suficiente em matéria de fé e de prática. Nós professamos isso nos nossos documentos de Westminster de fé, o Catecismo Maior, Menor, a nossa Confissão de Fé. Nós professamos que, de fato, as Escrituras são suficientes em matéria de fé e de prática. E, evidentemente, elas são suficientes também em matéria no que diz respeito à condução, à direção de Deus na vida do crente. Deus nos dirige? Dirige. Ele promete nos dirigir nessa vida? Promete. Como ele faz isso? Através de adivinhações prévias da sua vontade, pela instrumentalidade de metodologias variadas, como aquelas que estivemos aqui expondo e avaliando criticamente, ou não? Ele faz isso através do seu Espírito Santo, nos falando, nos orientando pela instrumentalidade da sua palavra, pelo menos nessa nova dispensação do Evangelho, essa nova dispensação da graça, que apresenta características peculiares, próprias, típicas em relação e diferentes à antiga dispensação.
Na semana passada, eu estive aqui considerando com os irmãos o primeiro de 3 procedimentos gerais que nós, como crentes, devemos tomar para, com a graça de Deus, tomarmos decisões acertadas e sábias na nossa vida. Havendo já enfatizado que a abordagem bíblica com relação a esse assunto enfatiza o conceito bíblico de sabedoria como aplicação capacitada ou a habilidade para aplicar os princípios bíblicos e suas implicações às circunstâncias da vida. É assim que nós decidimos. Vamos nos expondo à palavra de Deus, vamos alcançando com a graça dele sabedoria, e à medida que nós crescemos no conhecimento da palavra de Deus, nós crescemos na nossa capacidade de aplicar esses princípios à nossa vida. E também enfatizei com os irmãos que, para isso, nós devemos conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra. Nós devemos conhecer a vontade prescritiva de Deus, devemos conhecer aquilo que Deus demanda de nós, aquilo que Deus nos proíbe fazer, seja através de palavras, de pensamentos ou de obras. E procurei ressaltar isso, ilustrar isso, tanto no Antigo Testamento, através dos 10 mandamentos, como no Novo Testamento, através de passagens bíblicas que explicitamente ensinam acerca da vontade de Deus. E no domingo passado, então, eu procurei, nós iniciamos um novo estágio nesse nosso estudo, onde eu me proponho apresentar aos irmãos 3 procedimentos gerais, através dos quais nós implementamos esses fundamentos da abordagem bíblica com relação a esse assunto de maneira prática. E, em primeiro lugar, como um primeiro procedimento, que não poderia ser outro, eu estive aqui considerando com os irmãos no domingo passado, enfatizando a necessidade que temos de conhecer a nossa Bíblia. Se é assim, se nós conhecemos a vontade de Deus, se a questão das decisões humanas, elas dependem do nosso conhecimento daquilo que Deus revela como sendo a sua vontade na sua palavra, então, evidentemente, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus. E, graças a Deus, a reforma recolocou a Bíblia na mão do povo, ensinando a doutrina da clareza substancial das Escrituras. E nós temos esse privilégio de ter a palavra de Deus na nossa própria língua, para estudá-la, lê-la e buscar, então, conhecer qual é a vontade de Deus. E para isso, estive aqui indicando que nós devemos abordar a Bíblia de maneira apropriada, como um livro divino humano, que nós devemos estudá-la, de fato, em oração, na dependência do Espírito Santo de Deus, suplicando, reconhecendo as nossas limitações humanas e suplicando que o Espírito Santo de Deus nos dê iluminação, entendimento e sabedoria no estudo da sua palavra. E que isso não dispensa a nossa responsabilidade humana em estudar com diligência a Bíblia, tanto como um crente curioso, que investiga com princípios de interpretação bíblica saudáveis, aquilo que Deus nos revela, bem como um crente católico, no sentido de crente universal, que estuda a Bíblia na companhia dos demais crentes, consultando aquele legado teológico que a história da igreja nos transmitiu, dos bons períodos, e também estudando a Bíblia como um crente normal, como um crente que vai à Bíblia com as suas necessidades, procurando encontrar aqui graça, sabedoria, aplicá-la às circunstâncias da nossa vida e, com a graça de Deus, obedecer a palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, eu quero abordar um segundo procedimento. Nós devemos, se você quer conhecer a vontade de Deus e quer tomar decisões apropriadas na vida, além de, é claro, conhecer a sua Bíblia, e essa é uma tarefa para a vida inteira,
e tarefa que precisa ser levada a sério pelo estudo diligente, regular, em oração, diário, constante da Bíblia, e de modo muito especial quando nós temos o privilégio de ser ensinados através da exposição da palavra de Deus no culto público, onde Deus, de uma maneira especial, quando 2 ou 3 estão reunidos, fala, orientando, ensinando o seu povo, por aqueles que ele chama, por aqueles que ele comissiona e prepara, capacita, autoriza para ensinar a palavra de Deus. Nós devemos também fazer uso do aconselhamento, uso apropriado do aconselhamento. Esse é o assunto que eu quero considerar com os irmãos hoje pela manhã. As passagens que eu li no livro de Provérbios, os irmãos devem ter percebido, todas elas tratam deste assunto. E o ensino bíblico sobre esse assunto é muito abundante, especialmente no livro de Provérbios. O livro de Provérbios enfatiza, como os irmãos devem ter percebido, a partir da leitura dos versículos que nós fizemos há pouco, a importância de nós, povo de Deus, buscarmos conselhos, especialmente nas decisões importantes que nós precisamos tomar na vida. O livro de Provérbios contrasta os que dão ouvidos aos conselhos com aqueles que não dão ouvidos aos conselhos. O capítulo 12, os irmãos podem reler, não custa nada, e aí vamos memorizando um pouco mais essas passagens tão preciosas. No capítulo 12, no versículo 15, nós vemos esse contraste quando lemos que o caminho dos insensatos, aos seus próprios olhos, parece reto. Nem precisa de conselho. O insensato acha que o caminho dele, a decisão dele está perfeito. Para que eu vou buscar conselho? Não preciso de orientação nenhuma. Mas o sábio dá ouvido aos conselhos. E logo a seguir, no capítulo 13, no versículo 10, verso que eu li também há pouco com os irmãos, nós novamente vemos esse contraste quando lemos que da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. E na realidade, meus irmãos, nessas passagens e em outras passagens bíblicas, essa questão de conselhos está ligada à sabedoria. Nas duas passagens que eu li, os irmãos viram o conselho ligado à sabedoria. Há outras passagens ainda, como por exemplo, no capítulo 19, no verso 20, onde nós lemos: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. E não é de estranhar que essa questão dos conselhos esteja ligada à sabedoria. Porque, como eu já estudei aqui com os irmãos, e procurei demonstrar, com base no Antigo e no Novo Testamento, as nossas decisões, de uma perspectiva bíblica, essa questão de decisões humanas, sábias, elas dependem desse conceito bíblico de sabedoria. É sabedoria. Não é mágica, não é adivinhação que permitirá bons conselhos, mas é sabedoria, o conhecimento, a capacidade, eu volto a enfatizar, de habilidade moral, espiritual, que com a graça de Deus, conhecendo os princípios da palavra de Deus, a vontade de Deus revelada nas Escrituras, e as implicações amplas dessa vontade de Deus revelada nas Escrituras, podemos então ter a sabedoria de aplicar esses princípios na questão das decisões. E, portanto, como as decisões também precisam de bons conselhos, não é de estranhar que os conselhos estejam ligados, a questão do conselho esteja ligada ao conceito de sabedoria nas Escrituras, e essas passagens que eu li ressaltam esse ponto. O livro de Provérbios também recomenda insistentemente a prática do aconselhamento. Vários versículos aconselham a prática.
no capítulo 11, os irmãos podem acompanhar novamente esses versos, no versículo 14, nós lemos essa recomendação insistente para praticarmos a sabedoria para o bem da própria nação, para o bem do nosso próprio país, Não havendo sabedoria, ou não havendo sábia direção, cai o povo. Em outras versões, cai a nação. Mas na multidão de conselheiros há segurança para a nação, para o país. Também, para não nos delongarmos demais, já tem muita coisa a dizer aos irmãos, o livro de Provérbios insiste na prática do aconselhamento para que, ligado a esse assunto, uma nação, seja vitoriosa nas suas guerras. Hoje nós vivemos uma época muito romântica. Guerra é uma coisa que em si própria não é desejável, evidentemente, mas hoje não é admitida de modo nenhum, como se não fosse legítimo em nenhuma circunstância fazer guerra. Não é o ensino, não corresponde ao ensino da palavra de Deus. Embora seja uma coisa terrível, pode ser, há guerras que são legítimas para a defesa própria, por exemplo, a defesa do nosso próprio país, quando o nosso país é ameaçado, é obrigação dos seus governantes nos defender. E para isso, se necessário for, fazer a guerra. Esse é um dos casos em que é possível e necessário as autoridades constituídas lançarem mão da espada para a manutenção da ordem. E a espada aqui, figuradamente, no sentido de força, de arma, para a manutenção da ordem e manutenção da segurança do nosso próprio país. Qualquer semelhança com o plebiscito do desarmamento não é mera coincidência. Viu, irmão? Então, evidentemente, eu não sou a favor da proibição de armas, do uso de armas, da venda de armas pelo cidadão. Evidentemente, eu, com os reformados de um modo geral, os crentes de um modo geral, entendem que a Bíblia claramente ensina esse direito do cidadão se defender, ainda que utilizando arma quando isso for necessário. Mas isso só de passagem. E aqueles que têm essa responsabilidade tremenda de dirigirem um país, e quando houver dúvida quanto a essa questão de fazer guerra, eles procederão muito bem se eles tomarem conselho, se eles se aconselharem devidamente. E na multidão dos conselheiros, então, eles alcançarão vitória quando necessário se fizer uma guerra, uma contenda nesse sentido. Também o livro de Provérbios ensina que do aconselhamento depende o sucesso dos nossos planos, o sucesso dos nossos projetos. Um dos versículos que eu li com os irmãos, no capítulo 15, no verso de número 22, nós lemos que onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros há bom êxito, isto é, há sucesso. Nós fazemos planos e muitas vezes os nossos planos não são bem-sucedidos. E a razão disso é que nós não nos aconselhamos como nós deveríamos nos aconselhar. Além do livro de Provérbios, meus irmãos, no Antigo Testamento, só para me limitar ao livro de Provérbios, poderia ler outras orientações bíblicas acerca desse assunto, outras passagens bíblicas que tratam desse assunto no Antigo Testamento. Também no Novo Testamento nós temos orientações acerca dessa questão. Eu estou apenas, a princípio, logo fornecendo aos irmãos alguns fundamentos bíblicos para o aconselhamento no nosso processo de decisão. Nós vemos, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 15, não faz muito tempo que estudamos esse capítulo, quando houve um problema, porque judeus
vindo de Jerusalém a Antioquia da Síria, estavam ensinando que era necessário que os judeus que os gentios se tornassem judeus para depois poderem então se tornar só assim cristãos. E não sendo possível solucionar o problema ali na comunidade de Antioquia, a liderança da igreja de Antioquia foi até a igreja mãe em Jerusalém para se aconselhar. E ali a igreja se reuniu, temos o registro do sínodo de Jerusalém, do concílio de Jerusalém, reunido exatamente para aconselhar a igreja e assim resolver essa questão. Na verdade, a própria igreja, como instituição divina, aponta nesse sentido. A igreja não é pastoreada por um pastor, mas por um conselho de pastores, um conselho de presbíteros, porque uma só pessoa não pode decidir todas essas questões. Nós precisamos mutuamente nos aconselhar. E as nossas decisões são tomadas em conselho, porque na multidão de conselheiros não falta sabedoria. E quantas vezes nós precisamos recorrer ao conselho e ali, então, nos aconselharmos mutuamente acerca de como devemos proceder nessa questão ou naquela questão relacionada à igreja. Na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, no versículo 9, os presbíteros, ou seja, os pastores, são ali instruídos a exortar as pessoas pelo reto ensino. E isso dependia, como nós já estudamos também aqui, do apego à palavra fiel. Os presbíteros, os pastores têm apego, são intimamente ligados à palavra, dependem da palavra, a palavra que forma a nossa mentalidade, exatamente com o propósito de aconselhar também, de admoestar, de repreender e exortar as pessoas com sabedoria e graça que vem da palavra do Senhor. Ainda em Tito, no capítulo 2, nos versículos 3 a 4, as mulheres idosas são instruídas pelo apóstolo Paulo. Quer dizer, Paulo instrui Tito para que Tito instrua as mulheres idosas da igreja a aconselharem as mulheres mais novas da igreja. É dever delas, é responsabilidade delas fazerem isso para que procedam de maneira prudente, de maneira sensata, de maneira honesta, sendo boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. E logo a seguir, no capítulo 2, no verso 6, o apóstolo Paulo instrui Tito a exortar, a aconselhar os mais moços, os mais novos, para que sejam criteriosos, isto é, sensatos na vida. E Pedro também faz isso, exortando os mais novos a serem, orientando como eles devem proceder aqui nessa vida. Em suma, irmãos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vemos uma abundância de ensino acerca dessa questão do aconselhamento. Se, por um lado, Paulo exorta Tito a aconselhar os mais novos, Pedro exorta os mais novos a darem ouvidos aos mais velhos. E assim, nós encontramos esse ensino bíblico, essa abundância do ensino bíblico acerca dessa questão, não deixando nenhuma dúvida. O aconselhamento é apropriado. Nós vivemos em comunidade na igreja. Tanto mutuamente nós podemos nos aconselhar, como a própria liderança da igreja, sendo um conselho, se aconselha mutuamente, está ali também para aconselhar, orientar os irmãos, para que tomem decisões corretas, sábias, nos momentos necessários. Mas eu quero tratar desse assunto, meus irmãos, além de apresentar um resumo das passagens bíblicas que tratam dessa questão, para deixar claro que o aconselhamento está fundado na palavra de Deus, nas Escrituras. Quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, depois disso, para os usos indevidos do aconselhamento. Como é que não deve ser o aconselhamento? E quero começar dizendo,
chamando a atenção para o que eu já mencionei bem antes aqui no tratamento desse assunto, desse tema com os irmãos, há vários domingos atrás. Que o aconselhamento não deve ser encarado como um método revelatório, como um método divinatório. Os irmãos devem lembrar que, criticando a abordagem evangélica quanto a este assunto, eu chamei a atenção dos irmãos para o fato de que o aconselhamento não deve ser encarado como método divinatório. Mais um dos métodos evangélicos divinatórios. Isto é, nós não devemos dizer assim, bom, então eu vou ter essa questão, a decisão aqui a tomar, ela é muito importante, e eu vou procurar fulano de tal. O que ele disser, eu vou encarar como sendo a vontade de Deus para a minha vida e vou obedecer. Como se determinando que Deus vai revelar qual é a sua vontade sobre esse assunto de maneira prévia através daquela pessoa, naquela consulta. Independentemente de quem seja. Ou pai, ou amigo, ou mesmo um pastor. Não é difícil, como pastor, um irmão ou uma irmã chegar comigo para se aconselhar e então dizer, olha, eu vim aqui porque o que o senhor disser eu vou fazer. Eu digo, não é esse o caminho. Não é? Pastor algum é infalível. E não é a nossa responsabilidade definir essa questão, nem sermos utilizados como instrumento divino, de revelação divina, para previamente revelar qual seria a vontade de Deus sobre esse assunto. Então, quanto a essa questão do uso indevido, eu quero ressaltar logo isso. O aconselhamento nunca deve ser utilizado como se ele fosse um instrumento de revelação divina. Como se a pessoa que vai aconselhar fosse infalível. Infalível é a palavra de Deus. Nós todos somos falíveis. E nós não devemos nos aconselhar com essa ideia. Mas também, entre os usos indevidos do aconselhamento, está utilizar o aconselhamento como substituto para o estudo pessoal da Bíblia. O aconselhamento nunca deve ser encarado como um substituto para o estudo pessoal da palavra de Deus. Você não deve se aconselhar porque não faz o seu dever de casa. Não estuda a Bíblia, não procura conhecer sua Bíblia, não se empenha em procurar entender qual é a vontade de Deus para as decisões, para as questões da vida, da sua vida, pelo que a palavra de Deus nos ensina, e porque não faz isso, então, como substituto, busca fulano, beltrano, cicrano, beltrano, todo mundo para decidir por você, porque você não faz seu dever de casa. Como se o aconselhamento fosse um substituto para a sua negligência no que diz respeito ao seu dever de conhecer a vontade de Deus e de crescer na sua capacidade de aplicar os princípios da palavra de Deus às circunstâncias da sua vida, isto é, a sabedoria. E também, meus irmãos e irmãs, o aconselhamento não deve ser empregado como um substituto para o uso devido da razão. Esse é o terceiro procedimento que, com a graça de Deus, eu pretendo considerar com os irmãos no domingo que vem. Mas adianto, ao tratar desse assunto agora do aconselhamento, que o aconselhamento não é um substituto para o uso da razão. Semana que vem eu vou tratar desse assunto e vou procurar enfatizar que um dos procedimentos, além de conhecer a Bíblia, de nos aconselharmos, é nós usarmos a razão que Deus nos deu. Deus nos deu um cérebro, pressupõe-se que é para usar. Deus nos deu um entendimento, eu assumo que é para nós fazermos uso dele, para avaliar as questões, raciocinarmos, não de maneira materialista, como se fôssemos nos basear só na lógica, no raciocínio, nas evidências que nos circundam e nos cercam, na nossa avaliação apropriada das nossas qualidades, do que nós somos, do que nós temos, dos dons que nós temos, das capacitações naturais que nós temos, ou adquiridas ao longo da nossa própria história, da nossa vida. As nossas decisões serão, em grande parte, baseadas no uso da razão, claro, mas não apenas na razão. E no que diz respeito a essa questão do aconselhamento, o aconselhamento, além de não ser um instrumento revelatório, além de não substituir o estudo da Bíblia em oração, o aconselhamento também não deve ser encarado como um substituto do uso da razão. Pense por você próprio. Utilize a razão que Deus lhe deu. E estudando a Bíblia, analisando a Bíblia, em oração,
Reflita sobre como, diante das suas dons ou falta de dons, capacitações ou falta de capacitações, diante das próprias circunstâncias em que a providência de Deus tem colocado você ao longo da sua história, da necessidade das necessidades que nos cercam, então nós somos chamados a utilizar essa nossa razão também para tomar as nossas decisões. Mas sobre isso, se Deus permitir, nós estaremos estudando mais pormenorizadamente no domingo que vem. Mas, além de chamar a atenção dos irmãos para os usos indevidos do aconselhamento, eu quero responder 3 outras perguntas gerais, procurar responder 3 outras perguntas gerais acerca desse assunto. Com quem nos aconselharmos, quando nos aconselharmos e como nos aconselharmos. Com relação à primeira, com quem nos aconselhar, você deve se aconselhar, eu gostaria de dar algumas sugestões aos irmãos. Nós devemos nos aconselhar com pessoas com autoridade, devemos nos aconselhar com pessoas com maturidade, com conhecimento, e devemos nos aconselhar com pessoas que tenham sabedoria. E aqui, inevitavelmente, está ligado à fé, a crentes que de fato já experimentaram lavar regenerador do Espírito Santo e têm essa sabedoria para aplicar já a vontade de Deus às circunstâncias da vida. Com relação a pessoas com autoridades, é evidente pelo ensino bíblico que algumas pessoas devem ser buscadas de maneira especial quando nós devemos nos aconselhar em virtude da posição de autoridade em que a providência de Deus colocou essas pessoas sobre nós. Por exemplo, um refrão no livro de Provérbios é: filho meu, filho meu, filho meu. Se os irmãos forem ler o livro de Provérbios, observarão que na primeira seção do livro, até o capítulo 10, esse é um refrão que se repete a todo momento. Capítulo 1, verso 8, filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Capítulo 2, verso 1, filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos. Início do capítulo 3, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, e por aí vai. Deus colocou os filhos para que, sob a responsabilidade dos pais, para que eles os instruam, os eduquem, os orientem, admoestem, repreendam, ensinem e aconselhem. Então, nada mais apropriado do que os filhos pedirem conselho aos seus pais. Não são infalíveis, mas eles já viveram mais. Eles já têm mais experiência e Deus mesmo os colocou sob autoridade sobre você. Então, nada mais apropriado de um filho recorrer aos seus responsáveis, aos seus pais, buscando orientação e conselhos acerca das decisões que pretendem tomar na vida. Mas além de, se isso se refere aos pais, isso se refere também a outras classes de pessoas que Deus colocou sob autoridade, como, por exemplo, os presbíteros, os pastores, que Deus colocou com autoridade sobre a congregação. Então, nada mais natural e normal que os irmãos e irmãs, fazendo uso devido da razão e utilizando de maneira apropriada a Bíblia em oração, tendo dúvidas, procurem os pastores, os presbíteros, para assim se aconselharem acerca de determinada circunstância ou situação na vida. Também pessoas com maturidade e conhecimento devem ser buscadas para a orientação. É claro que nem sempre simplesmente ser pai implica em maturidade e conhecimento. Às vezes há pais imaturos e há pastores presbíteros e pastores imaturos também. Não têm ainda a maturidade, a experiência que a vida geralmente oferece, proporciona. E, evidentemente, é bom nós buscarmos conselho de pessoas que têm mais maturidade na vida cristã. Significa que um jovem não pode aconselhar outro jovem? Pode.
Se for crente, ele se enquadra na questão da sabedoria e poderá. Mas, de um modo geral, as pessoas mais maduras já passaram por muitas outras circunstâncias na vida e já aprenderam com seus erros e acertos de outros a tomar decisões mais sábias e mais prudentes na vida. Nós temos um exemplo interessante no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, no capítulo 12 do livro de 1 Reis. Esse capítulo relata que depois da morte de Salomão, Roboão, filho de Salomão, reinou no lugar de Salomão sobre Jerusalém. E depois então que Salomão morreu, o povo foi a Roboão, observem no capítulo 12, no versículo 4, e argumentou com Roboão, dizendo: Roboão, o reinado do teu pai Salomão foi um reinado pesado sobre nós. Salomão, o reino de Deus no Antigo Testamento, a igreja de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel, a nação de Israel, alcançou o seu ápice no reinado de Salomão. Muitas obras públicas, muitas construções, palácios, o templo, casas, aquadutos, muitas obras. Mas essas obras foram feitas à custa dos impostos que o povo pagava. E o povo já não aguentava mais os impostos, como hoje nós não aguentamos mais essa carga tributária que nós temos no nosso país. E o povo ali foi a Roboão e disse: Roboão, teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a nossa servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs e nós te serviremos. Em outras palavras, Salomão alivia os impostos, Salomão. Basta que a gente não aguenta mais esses impostos. Roboão pediu 3 dias para pensar sobre o assunto. E aí ele foi aos anciãos, aos conselheiros, aos idosos. E quando ele recorreu aos idosos, aos versículo 6, então, no versículo 7, nós vemos, a partir daí, os conselheiros idosos, maduros, dizendo: realmente, tá bom, avalie, alivia o peso do povo, serve agora o povo e o povo te servirá. Atende, de fato, ao pedido do povo, faz sentido, é correto. Já houve um período de bastante peso, de grande carga tributária, agora é hora de aliviar isso. Mas então Salomão não aceitou o conselho dos idosos. E se você continuar lendo, você vai encontrar, a partir do verso 8, que ele então foi aos moços, aos jovens, aqueles que tinham sido seus colegas de escola, colegas de mocidade, e se aconselhou com eles. E os moços disseram: não, aperta mais ainda. Diz a eles assim: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. E quando Roboão declarou que assim seria o seu reinado, a consequência, se os irmãos forem ler o restante do capítulo, é que o reino de Israel se dividiu. A boa parte, a maioria das tribos, 10 das 12 tribos, se rebelou contra Roboão, e depois Jeroboão acabou reinando sobre eles. E basicamente apenas Judá ficou sob o reinado de Roboão. Não quer dizer que os jovens não possam dar conselhos sábios. Mas parece evidente que uma passagem como essa ilustra que os idosos devem se buscar sabedoria com aqueles que têm mais experiência na vida. E também, como eu mencionei, com pessoas sábias. Porque apenas idade não significa tudo. A pessoa pode estar numa posição de autoridade, ser pai, por exemplo, ou presbítero, ou pastor, já diz que é a mesma coisa. Pode ter idade, mas falta sabedoria. Falta essa capacidade espiritual, eu enfatizo, de conhecer a verdade de Deus, a vontade de Deus, as implicações da vontade de Deus e de aplicar essas implicações da vontade de Deus às circunstâncias peculiares da vida. Portanto, aqui estão 3 classes de pessoas, de um modo geral, com as quais nós devemos nos aconselhar. Com aquelas que Deus coloca com autoridade sobre nós,
como por exemplo os pais, os presbíteros, a Bíblia ensina isso, sobre com os que têm mais experiência, mais sabedoria, mais experiência, mais idade, mais maturidade, porque é bom dar ouvido àqueles que têm maturidade. E especialmente aqueles que têm sabedoria do alto, aqueles que, e evidentemente, de maneira especial, aqueles que reúnem essas condições, que Deus colocou sob autoridade sobre nós, que têm maturidade e com a graça de Deus têm sabedoria do alto, conhecem a palavra de Deus, são crentes e então têm capacitação para nos ajudar e nos orientar melhor. Então, que bênção são, por exemplo, os pais maduros e crentes, hein, irmão? Para nos aconselhar. Ou então presbíteros, pastores, maduros e crentes, e sábios, para poderem, com a graça de Deus, nos orientar. Mas além dessa questão importante de com quem se aconselhar, porque as pessoas muitas vezes vão, vou me aconselhar com uma pessoa jovem, imatura, sem autoridade sobre você, ímpia, e leva a sério aqueles conselhos, e muitas vezes são conselhos piores do que esses conselhos dos colegas de Roboão. E deixam de se aconselhar e dar ouvido àqueles com os quais deveria, de fato, se aconselhar. Mas além de sabermos com quem nos aconselhar, é preciso também sabermos quando nos aconselhar. Quando você deve buscar conselho. Eu poderia responder da seguinte maneira. Primeiro, em decisões mais sérias. Decisões mais relevantes na vida. Com isso eu estou querendo sugerir que os irmãos não precisam, por qualquer coisinha, procurar conselho. Nós precisamos nos exercitar nisso. A utilização, no conhecimento da palavra de Deus, em buscar sabedoria da parte de Deus em oração, em usar a razão de maneira apropriada. E não preciso estar aconselhando toda hora qual é a blusa que eu vou vestir, qual é a meia que eu vou calçar, ou se eu pego esse onde eu pego esse... Sei lá, tem tantas decisões mais triviais na vida, ou menos significativas na vida, que nós faremos bem em aproveitá-las como exercício, como prática, para quando chegar às decisões mais sérias, nós tenhamos as nossas faculdades espirituais e intelectuais exercitadas para podermos compreender e assim tomarmos as melhores decisões na vida. Mas há decisões que são sérias, mais sérias. E essas decisões mais sérias, não havendo clareza da nossa parte no que diz respeito a qual é o ensino bíblico e no uso devido à razão, e tenha cuidado, porque os tolos se têm por sábios e não buscam conselho pensando que já sabem tudo, está muito certo, o caminho está muito bem traçado e, na verdade, eles estão longe daquilo que seria um procedimento sábio. Mas, feito essas considerações, ainda assim me parece que essa é uma orientação apropriada. Nós devemos buscar conselhos à medida em que as decisões são decisões mais graves, mais sérias, com implicações mais significativas para a nossa vida. Também não precisa buscar conselho quando já estiver morrendo, né? Aí já não dá mais. Lá em casa o Paulinho tinha asma quando era menor, ainda tem, e sempre ficava aquela dúvida em casa quando levava para o hospital. A Laís é muito paciente, eu sou mais agoniado. Então, por mim, eu levava antes. A Laís esperava que o menino estivesse dando o último suspiro, que ele levava para o hospital. Eu ficava com medo de não dar tempo de chegar lá. Então, não precisa esperar, está dando o último suspiro para se aconselhar. Mas também não precisa ser agoniado como eu, que no primeiro sintoma de asma, já correr para o hospital. Tem que ter aí sabedoria para buscar conselho de acordo com a gravidade e a seriedade das decisões a serem tomadas. Além disso, irmão, nessa questão de quando se aconselhar, eu diria que nós devemos nos aconselhar havendo primeiro, na verdade eu estou dizendo o que já disse, em outro sentido, mas havendo primeiro procurado qual é o ensino bíblico acerca do assunto.
Ou seja, havendo primeiro procurado conhecer o que é que a palavra de Deus nos ensina. Eu preciso enfatizar isso, para que os irmãos não sejam, para que nós não nos tornemos dependentes o tempo todo de aconselhamento. Quando há necessidade, precisamos e devemos nos aconselhar. Mas nós supõe-se que nós devemos, por nós próprios, buscar direção na palavra de Deus. O nosso grande conselheiro, esse sim, é que nós, em primeiro lugar, devemos buscar através da orientação e do ensino da sua palavra. E nós, então, devemos consultar a palavra de Deus, buscar orientação, procurar conhecer qual é a vontade de Deus. E isso eu volto para o procedimento que eu considerei com os irmãos no domingo passado. Para isso nós precisamos estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, abordá-la de maneira apropriada, como livro divino humano, estudá-la em oração, mas também com diligência, fazendo da leitura bíblica e do estudo bíblico um compromisso prioritário na nossa agenda. Isso não acontece com muitos crentes, essa é a verdade. Muitos crentes têm a agenda das suas atividades diárias e leitura e estudo da Bíblia está lá no rabo da fila. Se fizer tudo e sobrar um tempinho, então vai ler a Bíblia. Não tem a leitura e o estudo da Bíblia sério como sendo uma prioridade na agenda das suas atividades diárias. E aí nós já lemos aqui em Provérbios mesmo. Em havendo temor e o terror, em sobrevindo sobre nós a hora da necessidade, clamarão, e cadê a sabedoria? Ela não responde, porque não foi buscada ao longo das oportunidades que Deus mesmo deu na vida. Às vezes as pessoas sequer fazem uso com responsabilidade, estabelecendo como prioridade a presença aos cultos públicos, onde são orientados, ensinados, instruídos, onde de uma maneira especial e muito mais fácil, mais prática, nós estamos aqui orientando e ensinando a palavra de Deus. Ora, evidentemente que não fazendo uso da palavra de Deus, então, necessariamente, nós não vamos ter a sabedoria necessária para decidir quando isso for preciso. Portanto, quando se aconselhar em decisões mais sérias e após procurar aplicar os princípios bíblicos em oração e, em terceiro lugar, após, em certo sentido estou me repetindo, mas após fazer uso da razão. É necessário que seja assim. Eu tenho uma decisão a tomar, recorre a fulano, beltrano, a cicrano. Não, para um pouquinho, reflita. Além de estudar a Bíblia, pense um pouco, seria melhor isso, por aquilo. Considere as circunstâncias, considere as suas qualificações, considere as circunstâncias, considere as necessidades, considere as capacidades. E então, após fazer isso, permanecendo a dúvida, então se aconselhe. Porque essa é uma tarefa sua, esse exercício espiritual e intelectual, racional, é necessário para a nossa vida, assim como nas outras áreas da vida também. E, finalmente, meus irmãos, quero ir muito longe, até porque a garganta, a gripe está... Então, não vou conseguir pregar à noite. Finalmente, eu quero responder essa última questão. Como se aconselhar? E eu gostaria de sugerir, primeiro, talvez uma das coisas mais importantes a ser ditas nessa questão de aconselhamento, sendo franco, sendo claro, sendo sincero, dizendo a verdade. Eu digo isso por experiência pastoral minha e de outros com os quais eu me consulto, seja pessoalmente ou através de literatura. Como as pessoas nos procuram para se aconselhar, mas não há sinceridade às vezes. O ponto verdadeiro não é tocado. A pessoa sabe ou desconfia fortemente que o problema é mas quando vai se aconselhar, trata da periferia, de outras coisas, mas na realidade não trata do problema. E nós, quando ouvimos, já estamos ali pensando, mas o que é que está por trás de fato disso?
E com muita frequência, nós chegamos lá e, na realidade, o que está sendo trazido quase que tem a intenção de ocultar o verdadeiro problema, a verdadeira questão que está lá por trás. A pessoa realmente não quer se aconselhar. Ela quer um referendo para a sua decisão. Quer que referende a sua decisão só. Ligado a isso, eu diria, respondendo essa pergunta como se aconselhar, além da sinceridade, da franqueza ao fazer isso, quando você for se aconselhar, seja franco, seja claro, veja o que de fato você quer saber e então consulte, se informe acerca disso, exponha realmente o problema e se aconselhe, porque senão nós vamos ter que fazer trabalho de psicólogo, ficar ouvindo horas e horas no divã, até tentar chegar no ponto real que está lá por trás, porque a maioria das vezes a pessoa sabe, mas não quer tratar, abordar, expor aquilo que ela sabe que é o problema central, real, da vida, e fica apenas abordando a periferia do problema, ou algumas circunstâncias assim. Mas, além disso, e ligado a isso, como se aconselhar, eu respondo, se aconselhe disposto a ouvir o que você precisa ouvir, e não aquilo que você quer ouvir. Muitas pessoas que buscam conselho, elas buscam conselho para ouvir aquilo que elas querem ouvir, e não ouvir aquilo que elas precisam ouvir. E quando, ao aconselhar, nós dizemos aquilo que a pessoa realmente precisa ouvir, a resposta verdadeira ao conselho, solicitação de conselho, então a pessoa não quer ouvir. Na minha experiência, eu digo aos irmãos, muitas vezes isso acontece. Muitas vezes a pessoa vai buscar conselho, mas ela quer, como eu disse antes, é um referendo apenas para aquilo que ela quer ouvir. Ela não quer realmente ouvir o que for dito. Observem que eu já ressaltei que não é um uso devido ao aconselhamento aceitar como palavra de Deus e como infalível aquilo que é dito. Não é o caso. Não estou demandando ou requerendo isso de ninguém que venha se aconselhar. Mas, muitas vezes, quando a pessoa vai se aconselhar, tenha cuidado, para você não se aconselhar apenas para ouvir o que quer ouvir. Mas quando ouve aquele conselho que contraria o seu plano, contraria o seu propósito, contraria a sua vontade, contraria o seu gosto, o seu desejo, então você não dá ouvido. Então, como se aconselhar? Sendo sincero, mas também estando disposto a ouvir o que precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. E também se aconselha estando preparado, por outro lado, para equilibrar o que eu acabei de mencionar, para passar no crivo das Escrituras os conselhos que recebe, seja de quem for. Sempre os conselhos deverão ser passados na peneira das Escrituras, no crivo das Escrituras, no teste da palavra de Deus. Eu ressalto isso até o fim. Na verdade, a essência de todo este assunto que nós estamos estudando é esse. As nossas direções devem ser conduzidas pela palavra de Deus, pela vontade de Deus revelada na sua palavra. Os conselhos, eles têm o propósito de nos fazer ver melhor qual é a vontade de Deus revelada na sua palavra para a minha vida. Ou porque as pessoas têm experiência da vida, conhecem melhor a vida e me conhecem, ou conhecem melhor o problema que nós estamos enfrentando, ou nos conhecem melhor, que por incrível que pareça, ou por mais paradoxal que pareça, nós somos aqueles que menos nos conhecemos, muitas vezes. Nós nos enganamos com facilidade. E, na verdade, esse aconselhamento, ele visa conhecer melhor o problema que nós estamos lidando, com o qual nós estamos lidando. Nos conhecer melhor. E conhecer, principalmente, melhor aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre esse assunto. Sobre como nós devemos proceder diante desse assunto. E, portanto, nós temos que passar os conselhos todos no crivo
no teste da palavra do Senhor. Mas vejam, passar os conselhos no teste da palavra, no crivo da palavra de Deus, e não no crivo da nossa própria vontade só. E aí a gente recebe os conselhos, criva, só passa aquilo que a gente quer que passe, que a gente gosta, que a gente já planejou, ou já deseja fazer. O conselho é vão, é perda de tempo. Já aconteceu, irmão, na minha própria vida, de eu falar duro, sério com membro, até nem é mais da igreja, no caso, que eu estou lembrando, está na minha mente, para que os irmãos não fiquem pensando é fulano, beltrano, cicrano. A pessoa telefonou, aí, conselho, eu aconselhei, é isso. Aconselhei de novo, várias vezes. Chegou uma hora que eu digo, olha, desculpa, eu tenho mais o que fazer na vida do que estar dando conselho, porque você não quer ouvir o conselho. Depois foi terrível para a vida dessa pessoa, ela seguiu outro caminho, estragou na sua vida muito, fora da igreja. A paciência, não quis de fato ouvir as orientações dos conselhos. Não porque tenha passado esse conselho no crivo das Escrituras, ele não tenha passado, era um conselho de Deus, era bíblico, representava a vontade de Deus, revelava na sua palavra. E a pessoa sabia, só que ela queria ouvir aquilo que ela queria ouvir, e não aquilo que ela precisava, de fato, ouvir. Então nós precisamos estar preparados para isso. E finalmente, meus irmãos, para concluir esse estudo, se aconselhe pronto para obedecer, bem relacionado a isso, mas pronto para obedecer ao conselho, desde que ele esteja de acordo com a sua consciência informada, podia até colocar de outra maneira, esteja pronto para obedecer à sua consciência, essa versão da lei de Deus no nosso peito, na nossa alma, desde que essa consciência esteja devidamente informada pelas Escrituras, pela razão, devidamente utilizada, como consideraremos domingo que vem, se Deus permitir, e também através dos conselhos. Então, esteja preparado para andar de acordo com a sua consciência. Não é seguro andar contra a consciência. Não é seguro você proceder contra, sinceramente, a sua consciência diante de Deus. Se ainda não chegou a uma conclusão, melhor guardar um pouco, melhor esperar antes de tomar a decisão e se aprofundar nisso até ter clareza para não pecar contra a sua consciência, porque não é seguro andar contra a nossa consciência. Lutero disse isso naquele seu enfrentamento terrível, quando ele foi requerido que ele negasse os seus escritos, procedesse de maneira contrária a que ele vinha procedendo, ele disse, não é seguro andar contra a consciência. Me prove pelas Escrituras e eu mudo, mas não me prove e eu não posso andar contra a minha consciência. Então não é seguro. Agora, lembre que a consciência foi afetada pela queda. E, portanto, ela deve ser devidamente imantada como uma bússola, ou informada, primeiro, pela palavra de Deus, pelo uso apropriado da razão e também pelos conselhos, porque na multidão de conselheiros, especialmente bons conselheiros, não falta sabedoria, especialmente para as decisões que nós precisamos tomar na vida. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nas nossas decisões vamos pensar assim. A Bíblia claramente nos ensina a necessidade de nos aconselharmos, mas devemos fazer isso de modo devido e não de modo indevido. Não encarando o aconselhamento como um método revelatório ou divinatório para adivinhar de antemão qual a vontade de Deus, nem tampouco como um substituto do estudo nosso da palavra em oração e da utilização devida da nossa própria razão, ali fundamentada na palavra de Deus, e no momento de se aconselhar, busque as pessoas apropriadas, que demonstram que tem mais, que Deus colocou com autoridade sobre você, mais maduras, crentes, mais fiéis, nesse grau que eu mostrei aqui para os irmãos, para que com eles se aconselhe. E se aconselhe nas decisões mais sérias, especialmente quando forem se aconselhar, sejam sinceros, sejam francos, vão pedir conselho porque realmente querem um conselho, estejam dispostos a ouvir
aquilo que precisam ouvir e não o que desejam ouvir, preparados para passar esses conselhos no crivo das Escrituras e não da sua vontade, e, sinceramente, determinados a obedecer aquilo que a sua consciência determinar, devidamente orientada pela palavra, pelos conselhos e pelo uso da sua própria razão bem informada. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs.